A história começa em um lago tranquilo, onde um jovem chamado Alec está sentado pescando. Um mago misterioso chamado Eldas se aproxima e pergunta se ele gostaria de aprender magia, e assim eles começam a treinar juntos. Para dar início ao treino, Eldas coloca um alvo na frente de Alec e o instrui a se concentrar. Eldas então descreve uma história real, ajudando Alec a acreditar que ele está em uma situação em que precisa de magia para salvar seus amigos. Com uma concentração intensa, ele invoca um círculo de fogo e seu mestre o guia para se acalmar e liberar a magia. Uma vez que Alec relaxa, ele lança a bola de fogo e acerta o alvo. Alec fica feliz por ter dominado o feitiço e diz a Eldas que foi mais difícil que os feitiços normais. No entanto, Eldas o lembra que pessoas comuns levam um mês para aprender um único feitiço e Alec o dominou em um único dia. Motivado por seu sucesso, o garoto fica ansioso para aprender mais feitiços. Mas Eldas, lembrando de que ele precisa descansar, o aconselha a parar de treinar e pescar o resto do dia. Alec volta a pescar, mas se sente desapontado por não estar aprendendo mais. Eldas diz para ele não apressar o processo e o assegura de que ele se tornará um grande mago naturalmente, graças ao seu talento incrível. Surpreso, Alec pergunta a Eldas se ele realmente precisa de seus ensinamentos, mas Eldas permanece em silêncio. De repente, um peixe grande começa a lutar na linha de Eldas, mudando o rumo da conversa. Divertido com a falta de jeito de Eldas para pescar, Alec o ajuda a puxar o peixe. Ambos puxam com força e acabam caindo para trás, tirando da água um peixe que se debate sem parar. Vendo o resultado de seu esforço, mestre e aluno começam a rir juntos. No dia seguinte, Eldas entrega a Alec um livro para estudar fórmulas mágicas. Alec acha difícil de entender, então Eldas começa a ensinar os padrões das fórmulas. Eles passam dias juntos estudando as fórmulas complexas, até que um dia começa a nevar. Alec interrompe a lição de Eldas e joga um floco de neve nele, iniciando uma divertida guerra de bola de neve. A felicidade deles, no entanto, dura pouco, já que Eldas decide ir para a capital no verão. Alec fica triste por não o ver novamente e Eldas o avisa para nunca se tornar um mago da corte. Confuso, Alec pergunta por que ele o ensinou magia e Eldas revela que estava retribuindo um favor à falecida mãe de Alec. Após suas últimas palavras, Eldas se vira e deixa Alec para trás. Muitos anos depois, nosso protagonista está estudando na Academia Real de Magia. Ao verificar os registros dos alunos, ele descobre que Eldas se formou como um dos melhores e se tornou um mago da corte. No entanto, Eldas foi exilado da corte mais tarde, o que faz com que Alec sinta uma fúria profunda contra a corte real. Para retribuir o favor a Eldas, ele decide mudar a corte, tornando-se ele mesmo um mago da corte. Algum tempo depois, Alec trabalha como mago da corte no grupo do príncipe herdeiro Regulus. Após uma batalha feroz, o príncipe se vira e o despede de sua posição. Surpreso, Alec pergunta por que ele está sendo expulso e Regulus lhe pede para dizer quais são suas funções. Nosso protagonista responde que seu trabalho é ajudar o príncipe com magia, então Regulus o lembra que ele falhou nessa tarefa durante a batalha anterior. Regulus aponta que ele luta na linha de frente como espadachim, enquanto sua maga Lene lança feitiços ofensivos poderosos e X, o guerreiro, os protege dos ataques inimigos. No entanto, ele pensa que os feitiços de apoio e aprimoramento de Alec são inúteis para o grupo. Alec tenta explicar por que ele só usa magia de suporte, mas Regulus o interrompe e o zomba por ser fraco. Lene também intervém e o provoca por ser sempre passivo e tentar evitar situações perigosas. Ela revela que sempre odiou a atitude covarde de Eldas e que só o aceitou porque Regulus decidiu incluí-lo no grupo. Com a rejeição aberta de Regulus, tanto Lene quanto X se sentem à vontade para expulsá-lo também. Regulus diz que viu potencial em Alec porque ele se formou como um dos melhores magos da corte, mas agora acredita que ele só comprou sua posição. Mais uma vez, Alec tenta se defender, mas Regulus nota uma adaga em seu cinto e a arranca. Ele o repreende por carregar uma arma, dizendo que não permite que plebeus tenham uma. Alec explica que estava apenas se preparando para possíveis perigos, mas Regulus o agarra pelo pescoço com fúria. Ele acredita que plebeus são um bando de idiotas que não sabem obedecer a ordens básicas, e Alec se cala. Regulus rasga a túnica de mago, declarando que ele não merece o título de mago da corte. As duras palavras do príncipe mergulham Alec em um silêncio angustiado e o grupo entra na masmorra deixando-o para trás. Mais tarde, Alec volta para casa para estudar a masmorra, sabendo que o príncipe não tem força mágica suficiente para enfrentar monstros mais fortes a partir do nível 30.
Alec toma precauções adicionais para protegê-lo, vai até a capital e pede aos guardas reais para deixá-lo entrar, mas eles se recusam, lembrando que ele perdeu seu título de mago da corte. Enquanto dizem que plebeus não podem entrar, Lene aparece e começa a zombar de Alec novamente. Ao mencionar rumores de que ele chegou ao nível 67, ela diz que ele apenas inventou essas histórias para parecer poderoso. Quando ela se vira para voltar, nosso protagonista tenta segui-la, mas os guardas o impedem. Então, Alec pega um pergaminho e implora Lene para entregá-lo ao príncipe. Ela se vira e pega o pergaminho, e Alec acredita que ela pelo menos fará esse pequeno favor. No entanto, Lene sorri friamente e rasga o pergaminho na frente dele. Em seguida, se virando para ir embora, ela ordena aos guardas que se livrem dele. Pouco depois, Alec retorna à vila, sentindo-se triste por não ter conseguido mudar a corte real, mesmo após 4 anos de esforço. Enquanto está perdido em seus pensamentos, sua antiga líder de grupo chamada Yora o vê parado ali. Ele se vira para olhá-la e ela rapidamente corre para abraçá-lo. Ambos se sentam juntos e Alec conta a Yora tudo o que aconteceu. Compreendendo por que ele se sente deprimido, ela fica furiosa com a injustiça da corte do reino de Galdana. Enquanto reclama da obsessão deles em segregar plebeus e nobres, Alec se preocupa que alguém possa ouvi-los. No entanto, Yora aponta que eles estão sozinhos antes de se lembrar do sofrimento dele. Ele a assegura de que ficará bem e ela fica feliz por ele ter sido expulso do grupo do príncipe. Isso o deixa confuso. Então Yora o lembra que ela fez uma promessa anos atrás, recrutá-lo novamente para seu grupo. Dizendo que veio à capital apenas para recrutá-lo, ela se levanta e pergunta a Alec se ele quer se juntar ao grupo dela. Enquanto ele a olha surpreso, Yora pergunta novamente, dizendo que ela precisa do poder dele. Alec, emocionado, a lembra de que a corte o proibiu por ser inútil. No entanto, ela simplesmente ri e diz que isso não importa. Ela lhe conta que todo o grupo tem esperado seu retorno, lembrando do potencial dele. Ela diz que ele pode voltar a ser um mago da corte se não quiser se juntar a ela. Com lágrimas nos olhos, nosso protagonista se levanta e aceita se juntar ao grupo de Yora. Ela sorri e lhe deseja o melhor para suas futuras aventuras, dando-lhe as boas-vindas de volta ao grupo de rank A chamado Lasting Empired. Enquanto segura as mãos dela, Alec se sente feliz por estar de volta com seus velhos amigos. Depois, eles começam a voltar para casa juntos. Enquanto dorme na carroça, Alec se lembra do aviso de Eldas de nunca se tornar um mago da corte. Ao acordar desse sonho, Yora lhe diz que ainda falta um pouco para chegarem à cidade natal. Alec acena com a cabeça, mas permanece acordado, o que preocupa Yora. Nosso protagonista explica que a situação dele aconteceu exatamente como Eldas havia o alertado, antes de ficar pensativo novamente. Enquanto isso, na capital real, o príncipe Regulus descobre que Alec abandonou o reino. Depois que Lene diz que Alec se tornou um aventureiro, Regulus zomba dele por ter se autoproclamado o maior gênio da Academia de Magia. Enquanto pensa que Alec é um covarde por fugir, Lene oferece uma bebida para celebrar seu novo membro do grupo. Ela acredita que o novo integrante é uma ótima adição, porque é um talento brilhante da família nobre do Duque Forneus. Regulus aceita a bebida e toma um gole, enquanto Lene o olha com admiração e age como se fossem conquistar toda a masmorra com sua força. Enquanto o príncipe ri com arrogância, Alec e Yora finalmente retornam à sua cidade natal, Felicel. Alec se sente feliz por estar cercado por tantos aventureiros e Yora diz que eles explorarão uma masmorra a oeste da cidade. Antes de partirem, Yora se lembra de que precisa registrar Alec na guilda dos aventureiros. Ao entrar na guilda, a recepcionista os informa de que eles precisam de uma licença especial para explorar masmorras mais profundas que o nível 30. Ela também explica que apenas aventureiros registrados há 2 anos podem obter essa licença. Yora se irrita e pergunta à recepcionista por que sua companheira de grupo Grácia não conseguiu o passe para eles. A recepcionista explica como Grácia ameaçou a guilda para que eles simplesmente lhes entregassem o passe, deixando Yora completamente envergonhada. Depois, Yora se senta para comer com Alec, irritada porque Grácia estragou sua tarefa. Ela morde seu sanduíche, reclamando que eles não podem esperar mais 2 anos para entrar no 50º andar da masmorra. No entanto, Yora recupera o ânimo após terminar sua refeição e decide explorar áreas mais fáceis por enquanto.
Alex se surpreende, mas ela explica que será um bom aquecimento para as aventuras sérias deles. Animada, Yora se levanta e diz a Alec para aproveitar o tempo com ela na cidade das masmorras. Depois do almoço, eles vão para uma masmorra onde um enxame de insetos monstros o cerca. Yora lança magia defensiva sobre ele, que avança e começa a cortar os insetos. Yora fica feliz com o trabalho em equipe, mas aponta que esta masmorra inicial é extremamente difícil de ser limpa. Enquanto os insetos começam a se multiplicar, nosso protagonista percebe que deve ter ocorrido algum acidente nos níveis mais profundos da masmorra. Yora lança um feitiço defensivo sobre si mesma e avança, mas Alec diz que não é seguro. Confiante, ela continua, dizendo que Alec perdeu seu antigo valor. Yora o lembra que ele nunca recuava diante de nenhum monstro e pede para ele confiar em seu julgamento. Ao ver os monstros se reunirem e bombardearem o escudo de Yora, Alex se sente preso, mas se lembra de que não é mais um mago da corte tentando ajudar um príncipe mimado. Sentindo a liberdade de ajudar sua amiga, Alex se concentra e reúne sua magia. Yora nota sua concentração e Alec libera um poderoso feitiço de fogo que queima todos os insetos até virarem cinzas. Yora fica feliz que o velho espírito de seu amigo tenha retornado, mas ele pula para eliminar mais insetos que estavam atrás dela. Então, quando um enxame inteiro começa a cercá-los, ambos, Yora invoca um grande escudo enquanto Alec corre. Os insetos zombem inutilmente ao redor deles, enquanto Alec cria um enorme círculo mágico, lançando um feitiço de raio devastador que aniquila todos eles. Aliviado por a luta terminado, nosso protagonista suspira e Yora o parabeniza. De repente, um enorme verme monstruoso emerge do chão e agarra Yora. Sem tempo para relaxar, Alex se dá conta de que esse verme deve ser a causa do pânico dos insetos. Enquanto está pendurada nos dentes do monstro, Yora lembra a ele que ela tem a magia de apoio mais poderosa da academia. Ela sorri, lembrando que ele possui os feitiços mais poderosos para ajudá-la. Com o apoio de Yora, Alec invoca um dragão flamejante que se enrola em sua varinha, canta um feitiço chamado Tornado Flamejante e o lança contra o verme. O dragão devora o monstro instantaneamente e queima todo o seu corpo até virar cinzas, deixando Yora em segurança dentro de sua bolha defensiva. Depois de aterrissar no chão, ele corre até ela, que elogia suas habilidades. Yora diz que ele é o mago mais forte do mundo e Alec aceita timidamente seu elogio. Ela pensa que ele age exatamente como nos velhos tempos, enquanto lembra de uma das batalhas passadas de seu grupo. Algum tempo depois, o grupo de Yora está lutando contra uma hidra. O cavaleiro tenta acabar com ela, mas sua lança ricocheteia inutilmente contra a pele do monstro. Para ajudar o cavaleiro a escapar, a arqueira do grupo distrai a hidra, mas ele fica irritado porque ela interrompeu seu ataque. Enquanto eles discutem, a hidra cospe uma gigantesca bola de fogo em direção a eles, e Yora a bloqueia com uma parede de gelo. Mas outra cabeça do monstro lança um feitiço de raio. Ela detém o raio com seu escudo de terra, mas se sente exausta de enfrentar tantos elementos ao mesmo tempo. Quando a situação parece desesperadora, Alex chama todos por trás. O grupo finalmente sente alívio enquanto ele combina os 5 elementos em um único feitiço devastador que atravessa a poderosa hidra. Felizes por ter seu velho amigo de volta, o grupo corre para cumprimentar Alec. Após terem estabelecido um recorde ao superar o nível 68, todos se sentem empolgados para se aventurar ainda mais fundo e fazer história juntos como o Lasting Period. E agora Alec estava se juntando à mesma equipe de amigos novamente. Quando destruíram o chefe do nível 68 e voltaram para a Academia de Magia, foram aclamados como o melhor grupo de estudantes que a Academia via há muito tempo. Até o instrutor deles, chamado Rose, sabia que havia algo diferente naqueles 4 estudantes, pois pareciam se encaixar e trabalhar juntos com uma sinergia inigualável. Todos voltaram das masmorras com hematomas e cortes, mas com sorrisos largos no rosto, pois haviam acabado de bater o recorde de todos os tempos de alcançar e atravessar o 68º andar com masmorra. E não apenas bateram um recorde, eles o destruíram, já que a última equipe mais forte só tinha conseguido chegar até o 32º andar. Finalmente, chegou o dia da formatura, e Rose divulgou as notas. Ren ficou em 4º lugar na turma, seguido por Kra, que ficou em 3º, depois de Ora, que foi a vice-campeã, e por fim Alec, que foi o aluno com a melhor pontuação de longe na história recente, o orador da turma. Eles estavam todos felizes e cheios de esperança na época, zombando do instrutor e apanhando por isso também. Enquanto saíam da academia juntos, os estudantes restantes observavam com inveja o que pensavam ser o nascimento de uma das melhores equipes que já veriam.
Uma equipe que definitivamente ganharia status lendário, sem saber que Alec logo decidiria que não queria seguir a carreira de aventureiro, e em vez disso, queria se tornar mago da corte. Seus colegas de equipe ficaram chocados com a notícia, mas perceberam que o trabalho de mago da corte era comparativamente mais fácil, com um salário muito melhor e mais estável. Embora desanimados, nunca culparam Alec e lhe desejaram boa sorte no futuro. Iora, por sua vez, prometeu que um dia eles estariam em uma equipe novamente. No presente, essa promessa parecia ter se cumprido, enquanto Iora e Alec comemoravam em um bar, onde após apenas um copo de bebida, Iora ficou completamente bêbada e apagada. Ela começou a ficar brava por não terem permissão para ir para as masmorras mais profundas ainda, mas logo acabou dormindo ali mesmo no banco. Alec sorriu para ela, lembrando como ela era basicamente a mesma, mesmo durante os anos de academia. Como um verdadeiro cavalheiro, ele colocou o casaco nela para que pudesse dormir um pouco mais aquecida. Mas uma das pessoas dentro do bar não parecia gostar de cavalheiros, já que ele estava na vibe Sigma. Ele se aproximou de Alec, zombando dele por ser um beta, mas Alec me ignorou completamente, já que o homem era fã de Andrew Tate, referência a Andrew Tate. Ele obviamente tinha problemas de raiva, então levantou a garrafa para quebrá-la na cabeça de Alec, mas Alec usou um escudo de mana sem esforço para bloquear o ataque antes de se virar para encará-lo. O homem sorriu para ele, feliz por finalmente ter conseguido alguma atenção. Ele já sabia que Alec era um mago da corte, e disse que não esperaria que alguém tão elite quanto ele estivesse por aí tentando se tornar um aventureiro. Essa mudança repentina de humor o surpreendeu. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi o fato do homem corpulento tirar um cartão do bolso que se revelou ser um passe de aventureiro, e colocá-lo na mesa à frente dele. Alec ficou confuso e perguntou o que diabos ele estava fazendo, mas o homem simplesmente respondeu que era um pedido de desculpas por tê-lo testado com a garrafa. No entanto, ele também colocou outra condição. Alec deveria mostrar sua magia se quisesse pegar o passe. Alec ainda estava confuso, quando de repente Iora, a idiota, acordou Grog e chamou o homem de mestre da guilda, perguntando o que ele estava fazendo ali. Alec ficou sem palavras, imaginando por que o mestre da guilda simplesmente lhe daria um passe. Mas o homem parecia ser de boas assim, e o entregou, antes de levá-los para o campo de treinamento. Ele disse que aquela era a área de treinamento subterrânea, onde ele testava as equipes que queriam subir de nível. E era ali que Alec mostraria sua força. Iora disse que talvez não fosse o melhor momento, já que Alec estava bebendo há um tempo, mas Alec afirmou que ainda tinha mana suficiente para lutar. O mestre da guilda se apresentou formalmente a Alec como Levi, e isso imediatamente fez tocar um sino na cabeça de Alec, que percebeu que o mestre da guilda era um mago muito poderoso que costumava liderar uma equipe de Rank S há um tempo. O mestre da guilda riu, dizendo que aquelas eram memórias vagas agora, e esclareceu os requisitos, que eram muito simples. Alec tinha que impressionar Levi com suas habilidades mágicas, e só. Com isso, os dois se prepararam para a sessão de treino, e Alec deu o primeiro passo, usando sua magia ofensiva de raio, que foi habilmente esquivada por Levi, que por sua vez usou magia de água, e jogou balões de água, imagino. Alec esquivou e percebeu que o mestre da guilda tinha vantagem em termos de alcance, então ele teria que tentar outra estratégia. Decidiu transformar a luta em um combate corpo a corpo. Mas para sua surpresa, em vez de recuar, Levi bateu no chão com os punhos e usou magia de reforço em si mesmo, aumentando muito sua velocidade. Ele disparou em direção a Alec, desviando dele no último momento e começou a girar em torno dele a uma velocidade incrível, antes de tentar acertar um soco sólido, que Alec mal bloqueou com seu escudo de mana. O escudo, no entanto, acabou se estilhaçando devido à força pura do golpe e ele foi lançado contra as paredes. Levi ficou impressionado com sua durabilidade, dizendo que poucas pessoas sobreviveriam àquele soco, mas Alec saiu da nuvem de poeira, afirmando que Levi era, de fato, um verdadeiro aventureiro de Rank S. Ver sua natureza despreocupada confundiu um pouco Levi, que esperava que ele estivesse assustado e preocupado. Mas Alec disse que estava continuamente esquecendo que não era mais o mago da corte, que era obrigado por um monte de regras e só podia usar magia defensiva. Como agora ele não estava mais preso a nada, poderia realmente se soltar e usar todo o seu arsenal de ataques mágicos. Levi riu disso e não do que ele viesse com força total. Alec tirou seu bastão rígido novamente, mas desta vez o transformou em uma lâmina mágica. Levi se preparou para os ataques e novamente jogou balões de água nele, mas desta vez Alec conseguiu desviar do primeiro. Antes de cortar o próximo, ele fingiu ir para a ofensiva, o que forçou Levi a fazer o mesmo, mas tudo isso era um plano. Quando Levi usou sua magia de auto-reforço e correu em direção a Alec, ele armou uma arapuca, o fez explodir com um raio e em seguida o cortou, indo para o outro lado.
Lev ficou parado por alguns momentos, dizendo que Alec era realmente algo diferente, pois já havia superado sua magia. Mas para a surpresa de Alex, Lev ainda não tinha terminado e ativou seu trunfo. Ele tirou manoplas mágicas cobertas com escamas de dragão, o que lhe deu um aumento imenso de força. Com todo aquele poder, ele avançou direto para Alec, que mal desviou do golpe. Os socos criaram uma cratera no chão, mas Alec não estava pronto para recuar. Ele usou seu feitiço de relâmpago nele, mas Lev simplesmente sacudiu, ignorando completamente o golpe. Lev empurrou o ataque e tentou socar Alec, que bloqueou o golpe com seu escudo, mas foi empurrado para trás. Ele se perguntou o que poderia fazer em seguida para lidar com aquele monstro. Mas Lev tinha mais truques na manga e usou uma habilidade especial de suas manoplas, que o curava de quaisquer ferimentos. Alec percebeu que quanto mais ele arrastasse a luta, piores seriam suas chances de vencer. Então decidiu acelerar o ataque e começou a dar golpes e estocadas em Lev, que conseguiu bloquear todos os ataques, provocando Alec para que ele fizesse melhor. Alec decidiu provocar também, o que irritou o mestre da guilda, que tentou acertar o soco poderoso. Mas Alec desviou e encontrou uma abertura para atacar. Isso irritou o mestre da guilda ainda mais, então ele continuou o ataque acertando a parede em vez disso, enquanto Alec desviava agilmente por baixo. Lev não lhe deu espaço para respirar, no entanto, e tentou acertar outro ataque. Mas Alec bloqueou com sucesso antes de tentar dar o golpe da vitória. Para sua surpresa, o mestre da guilda era muito mais resistente do que parecia, e absorveu o dano antes de tentar um golpe duplo que cobriu o ar com uma nuvem de poeira. Mas quando a poeira se dissipou, Alec emergiu ileso e tentou ir atrás de Lev mais uma vez. Desta vez, porém, quando ele atingiu o mestre da guilda, seu bastão rígido perdeu a força e ele caiu no chão inconsciente após ficar completamente sem mana. Dorha imediatamente correu até ele, usando sua magia de regeneração para curá-lo. De repente, Rain apareceu no campo de treinamento, zombando de Lev por ser um aventureiro de rank S e usar sua habilidade mais forte em uma pessoa de rank inferior. Lev mandou que ele calasse a boca, pois estava apenas testando os limites de Alec, e o teria aprovado de qualquer maneira. Com isso, Rain pegou Alec e o levou para um quarto onde ele poderia descansar. Enquanto Rain estava sentado nas pernas dele por alguma razão estranha, eles conversavam sobre como fazia muito tempo que não estavam juntos assim. Foi quando a recepcionista invadiu o quarto, dizendo que precisava urgentemente do mestre da guilda. Lev pegou o rosto dela e arrastou para fora do quarto com ele. Enquanto isso, Rain pegou um monte de bebida e pediu para que Ora lhe contasse tudo o que havia acontecido com Alec. Quando ela terminou, Rain estava tremendo de raiva, percebendo que as pessoas na equipe dele o faziam carregar todas as coisas, faziam um inventário, nunca o deixavam usar nenhuma magia além da defensiva e nem o deixavam carregar uma adaga. Ele se virou de repente para Iori e perguntou como exatamente Alec usou magia defensiva, já que esse era o trabalho dele na academia. E Alec nunca foi bom nisso. Iora respondeu que ele aprendeu do zero e trabalhou nisso até ficar bom o suficiente. E agora sua magia defensiva era quase tão boa quanto a dela. Ele percebeu que mesmo depois de cuidar do príncipe corrente por todo aquele tempo, eles ainda o baniram, chamando ele de inútil. Ele acabou quebrando a batata nas mãos de raiva, que acordou Alec. Ele ficou um pouco surpreso de ver Rain ali, enquanto Iora exclamava alegremente que o mestre da guilda havia dado o passe. E isso deixou Alec muito feliz, pois agora eles poderiam ir para as masmorras de nível mais alto como uma equipe. Mas Rain disse que isso podia esperar, pois antes eles precisavam fazer outra coisa. Alec não tinha ideia do que ele estava falando, mas Rain explicou que primeiro eles precisavam se vingar. Para isso entrariam na cidade real, se esgueirariam no palácio e em seguida dariam uma surra no príncipe e na sua equipe. Alec disse que eles não fariam nada disso, e até Iora afirmou que lutar contra outras equipes era estritamente proibido. Alec pôs a mão no ombro de Rain, dizendo que se divertir muito na aventura seria o suficiente para ele, já que ele não se importava mais ou pensava no que aconteceu na corte. Rain de repente disse que tinha tido uma ideia. Tudo o que eles tinham que fazer era se tornar a equipe mais forte do mundo. Isso irritaria o príncipe pra caramba. E se o país deles estivesse em algum problema, eles seriam obrigados a pedir ajuda à equipe mais forte do mundo. E seria realmente incrível dizer não na cara deles. Alec percebeu que aquele era o melhor acordo que ele poderia conseguir. Então, ele concordou em se tornar a equipe mais forte do mundo. Enquanto isso, em outro quarto, uma aventureira ferida de rank S chamada Krista estava gravemente ferida, respirando com dificuldade, enquanto a recepcionista aplicava bandagens em seu corpo. O mestre da guilda não parecia divertido com isso, pois se a equipe de rank S estava em apuros, isso significava que toda a guilda estava em apuros. Krista disse a Lev que sua equipe ainda estava encurralada e que eles precisavam de toda a ajuda que pudessem conseguir. O mestre da guilda imediatamente convocou uma reunião de emergência, chamando todos os aventureiros de rank A e explicando que eles fariam uma missão de resgate no 64º andar.
De volta ao quarto de Alec, ele acabou encontrando Kreia depois de muito tempo, cujas duas personalidades pareciam ter se desenvolvido muito bem. Ela perguntou por que ele não estava na reunião, mas Alec respondeu que não era um aventureiro de rank A, então ficou para trás. Ela imediatamente lançou seu feitiço de cura, que curou completamente Alec em um instante, o que o fez se perguntar por que diabos eles estavam usando bandagens em Krista se podiam simplesmente lançar magia de cura. Enfim, Yora e Rain entraram no quarto e Rain começou a gritar de empolgação dizendo que eles fariam uma missão de resgate. Eles atualizaram Alec sobre os acontecimentos, dizendo que a masmorra era um pouco diferente, porque naquele andar você não podia usar magia, então dependia completamente de poções. E como a equipe de Rank S foi completamente aniquilada, acabaram enviando Krista sozinha para buscar ajuda. Alec perguntou a Kreia se ela estava bem em trabalhar naquela masmorra, já que sua especialidade era magia de cura, e ele respondeu de forma irritada que ela se opôs. Mas o idiota Rain ignorou e usou seu veto para entrar na masmorra. Eles começaram a discutir e Yora se virou para Alec dizendo que a decisão de ir ou não para a masmorra deveria ser dele, já que ele teria o trabalho principal e mais difícil de lidar com o chefe principal do andar. Alec concordou com a missão e logo eles seguiram para a masmorra. Parado em frente à entrada, Rain disse que aquele seria o começo da linda da equipe deles. Lá estavam eles, os lendários membros do grupo Período Duradouro, encarando a entrada sombria da masmorra. Bateu aquela nostalgia forte. Lembram quando éramos só estudantes e explorávamos isso aqui? Murmurou Yorha, a maga de suporte. Agora, estavam ali de novo, mas como adultos, muito mais casca-grossa. A promessa era a mesma de anos atrás, ficarem invencíveis e darem as cartas no mundo. Eram jovens, com a cabeça cheia de ambições e missões. Tomara que o futuro fosse gentil com essa turma. Sem enrolação, o objetivo era resgatar o tal Recroma no 64º andar. O protocolo mandava limpar cada andar na sequência, mas o Período Duradouro não era um grupo comum. Yorha tinha o item da liberação de chefes que eles já tinham vencido, mas o núcleo mágico dela só os levaria até o 52º andar. A sacada genial foi a do mestre da guilda, que entregou a eles o núcleo de Krista. Com ele, o teletransporte era direto para o andar 64. Antes de atravessarem o portal, Orneste fez a sua declaração bombástica. Com a lança já na mão, ele gritou: "Este andar, o 60º andar do massacre de tanques, será o novo início do lendário grupo Período Duradouro." Yorha jogou o orbe mágico para o alto e, com um feitiço complexo, teletransportou a todos instantaneamente para o andar da masmorra. A chegada barulhenta acionou a aparição de esqueletos mortos-vivos, mas para o Orneste, aquilo não era mais que uma brincadeira de criança. Ele sorriu, ativou o artefato que se transformou em uma lança gigantesca e avançou. Com um movimento mais leve, ele varreu os esqueletos da frente, partindo para cima dos inimigos sem estratégia alguma. Yorha, já acostumada, correu para alcançá-lo e dar o suporte necessário. No fundo, Alec cochichou para Kazia, os olhos arregalados. "Nossa, nunca imaginei que o Orneste arrumara um artefato também." Kazia riu e explicou. Era a Alma Resteká, a lança negra. Conhecida por ser cruel na hora de perfurar e cortar e quase impossível de quebrar, já que tinha 3 encantamentos irados. "Uma arma tão imprudente combina com um cara imprudente como Orneste", ela comentou, balançando a cabeça. Alec concordou e pensou se eles realmente teriam que fazer algo, já que o Orneste estava limpando a área sozinho. Para não ficar de fora, Alec gritou perguntando se ele precisava de ajuda. Orneste deu um corte. "Negativo. Guarda a energia, Alec. Os inimigos de verdade estão por vir." Alec entendeu o recado. O amigo estava sendo o tanque e a linha de frente para ele economizar mana. Que alívio ter um colega tão confiável. Ele relaxou e BUM! Sentiu que seria atacado pelas costas. Ele agiu mais rápido que um raio, conjurando um feitiço para trás, mas não acertou nada. Será que imaginou? Olhando com mais atenção, ele percebeu. Tinha um inimigo escondendo a presença ou totalmente invisível. Ele atacou o ar com a blanda mágica, forçando a criatura a se materializar. Era um ceifador. Orneste riu. Bom ver que o meu velho amigo Alec não perdeu o jeito. E deixou a briga para ele, confessando que não sabia lidar com criaturas que sumiam do nada. O ceifador avançou com a foice, mas Alec foi mais rápido. Acertou o golpe preciso e derrotou o monstro instantaneamente. Alec parou e olhou para o grupo. Ninguém parecia surpreso com o ceifador. Eles já sabiam que o andar estava infestado, o que significava que estavam testando a habilidade do mago de ataque enferrujado.
Enfim, mais mortos-vivos cercaram a área. Ornest e Alec mergulharam na batalha, com Krasia e Yorha dando suporte mágico sem parar. Alec finalizou a leva com um trovão, rápido. Ele tinha certeza, a área estava completamente limpa. Ornest percebeu a estranheza, porque Alec só usava o feitiço trovão se tinha um arsenal de combate. A resposta envolvia um rolê confidencial com um palhaço real que ele servia, mas ele desconversou. Uso esse feitiço porque é o mais rápido de ativar, simples. Ornest sabia que ele estava escondendo algo e ia confrontá-lo, mas... O chão tremeu com uma violência absurda. Yorha apontou. É o chefe do andar! Com o impulso mágico de Yorha, Ornest disparou na frente com sua habilidade de raio, enquanto os outros 3 correram atrás, num ritmo bem mais lento. Chegando ao final do corredor, eles caíram em um campo aberto e deserto. Alec viu Ornest olhando para o chão com uma cara de quem não acreditava. Ele olhou também, e lá estava ele, um aventureiro chamado Loki, sendo perseguido de forma patética por um monstro estilo dinossauro. O chefe do andar corria atrás do coitado, que implorava por ajuda. Ornest não moveu um músculo para ajudar. Loki, o mago de suporte, era conhecido por ser o maior idiota do grupo de Recroma e Krista. Loki viu Ornest e, percebendo que ficaria na mão, ameaçou. Vou te assombrar se me deixar morrer! Ornest não ligou. Loki tropeçou e caiu de cara. Alec tentou ir em socorro, mas Krasia o segurou. É a armadilha, típica desse mago furtivo. E era mesmo. Assim que o monstro se aproximou da presa caída, Loki ativou uma armadilha mágica poderosa e esfaqueou o monstro com várias lâminas gigantes. Ele se levantou achando que tinha causado um belo estrago e começou a provocar. O monstro então liberou um ataque mágico final contra ele. Loki percebeu que era o fim, por enquanto. Felizmente, Ornest finalmente interveio e o salvou do golpe. Alec, Krasia e Yorha desceram para a luta. O monstro veio rápido na direção de Alec e Yorha o protegeu com o escudo. Antes que ele pudesse invocar seu raio, viu o monstro se virar. Yorha pensou que era recuo, mas Alec soube na hora. O monstro estava indo para a direção do Ornest, ou seja, iria atrás do Loki. A armadilha ainda doía e o monstro não ia perdoá-lo. Gritaram para o Ornest tirar o Loki dali, mas o guerreiro ainda queria dar um show. Ele deslizou por baixo do monstro e o distraiu, ficando na retaguarda. Como esperado, o monstro vingativo se virou para caçar Loki de novo. Dessa vez, Ornest se preparou para lançar Loki em direção aos colegas. Peguem ele! Mas como ninguém se importava o suficiente, o garoto foi lançado e rolou o morro abaixo. Yorha ordenou a Krasia. Leva ele para um lugar seguro. Krasia se esforçou, arrastando Loki para o outro lado, mas Loki, folgado que só ele, relaxou no corpo dela, tornando o trabalho infernal. É por isso que ele era tão odiado. Quando Krasia chegou ao limite da montanha e fez um sinal de joinha para avisar que Loki estava a salvo, Alec se preparou. Ornest pediu o aprimoramento mágico de Yorha, que atendeu na hora, invocando todos os seus 5 sentidos para dar um boost perfeito. Com a força mágica, Ornest correu para cima do monstro, mas ele se defendeu. Ornest voou para esfaquear o corpo, mas o monstro usou a cauda para persegui-lo e o jogou com tudo no chão. Yorha correu preocupada, mas o monstro atacou de novo. Ela usou suas habilidades de escudo que começaram a rachar. A única esperança naquele momento era Alec. Enquanto isso, Loki, se recompondo, olhou e viu a pessoa estranha no time. Reconheceu na hora. O período duradouro estava reunido novamente. Eles voltaram maiores, mais fortes e melhores. Loki ficou pasmo com os feitiços de Alec. Ele lembrou: um mago que lança 3 feitiços é bom, mas quem lança 5 de uma vez é um gênio. Mal sabia ele que Alec era mais que isso, era o prodígio e lenda. Para o choque de Loki, Alec disparou 20 feitiços mágicos de uma vez, e círculos mágicos cercaram o monstro. Ornest saltou para esfaquear o rabo do bicho e gritou. Alec então invocou seu raio e magia de aceleração ao mesmo tempo. Loki ficou de queixo caído com a velocidade desse poder. Alec se preparou para o golpe final, mas o monstro, sentindo o poder, tentou fugir. Ele quebrou a magia e tentou atacar, mas Krasia entrou na jogada e imobilizou o bicho com uma chuva de flechas. Yorha usou suas habilidades de amarração e Alec invocou seu selo de 4 direções. Trabalho em equipe que nem sonho. O monstro, mais calmo que o Alec, tentou invocar uma nova magia. Alec pensou na técnica final, uma habilidade mágica que o ancião lhe ensinou. O ancião disse que só 2 pessoas na academia conseguiam usar.
o Gênia que a criou e o próprio Alec. Era hora de mostrar serviço. Ele ativou a reflexão, uma habilidade rara que assume uma forma maior do que o inimigo está invocando. Uma grande bola vermelha atingiu o monstro, mas Alec não parou. Dessa vez ele queria incendiar o monstro. Ativou Helios e uma grande explosão de fogo irrompeu. Depois do ataque arrasador, ele se virou para sair. Sabia que um certo louco ainda ia finalizar o serviço. E esse louco era Ornest, que usou seu poder de perfuração e corte para dividir o monstro em 2. Ornest pulou para brigar com Alec por chamá-lo de louco. Alec enrolou ele dizendo que era um elogio e o provocou chamando de gênio. Os outros entraram na onda, lembrando Ornest que ele tinha ficado em 4º lugar na academia, então estava longe de ser gênio. Um estraga-prazeres se juntou à celebração, Locke. Ele confessou que conhecia Alec e que ele era mago da corte. Disse que ele e outros ouviram falar da lenda que matou a Hidra e que, apesar do ceticismo geral, ele acreditava na história. Alec confessou que não era mais mago da corte. Locke zombou dos nobres por perderem uma joia daquelas. Locke pediu uma poção para se recompor e revelou o motivo da sua exaustão. Ele deu todas as poções para os colegas que estavam lutando contra o verdadeiro chefe. O grupo ficou em choque. O monstro que acabaram de derrotar não era o chefe. Locke informou que eram 2 chefes, e eles tinham lutado contra o mais fraco. A equipe dele usou Locke como isca para atrair o chefe com o QI mais baixo para que pudessem lutar contra o chefão. Intrigados, perguntaram sobre o verdadeiro chefão. Locke revelou que era um cavaleiro morto-vivo envolto em armadura da cabeça aos pés. E o mais bizarro, a armadura se dava vazia. Ele alertou: como o monstro era blindado, ataques físicos só iriam atrasá-lo, nunca derrotá-lo. Locke sacou uma arma em forma de cruz e a entregou a Alec. Eles precisavam da ajuda dele. Locke disse que Alec era o melhor para ser a isca, pois os monstros subestimariam ele. Assim que Alec segurou a cruz, ela se transformou em uma Shuar. Alec reconheceu a arma como o divisor do céu e da terra. Ornest se perguntou por que Locke daria uma joia dessa para Alec. Yorha adivinhou que Locke queria fazer de Alec o alvo principal da luta. Yorha ficou na defensiva. Como esperavam que Alec lutasse com uma espada e sem magia contra um morto-vivo de armadura? Sem responder, Locke se afastou, misterioso, e se levantou. Afirmou que a vez era dele. Por outro lado, finalmente, vemos como o grupo de Sua Alteza e seus amigos estúpidos sofrem de uma vez por todas. Ele perturba a maga dele para que contra-ataque usando magia, mas ela não consegue por algum motivo. Qual será? Depois, ele pensa que conseguirá fazer algo com suas espadas, mas acaba jogado no chão. Assim, todos saem correndo como os inúteis que sempre foram. O príncipe se pergunta por que nada está dando certo. Ultimamente, ele se cansa muito e a espada pesa o dobro de antes. Pensando bem, tudo isso começou quando ele tirou Alex da equipe. Em vez de ser adulto e aceitar sua inutilidade, ele acha que Alec não andou bruxaria, o coitado. Por causa disso, ele decide chamar Bogan, um nobre que tem um trabalho bem parecido com o de um xamã. Ele o examina, passa o ovo e constata que não tem absolutamente nada. Mas Fercus não quer aceitar. Para ele, não faz sentido seu desempenho ter caído tanto, e ele tem certeza de que foi Alec. O rapaz deve ter o amaldiçoado, ou não há outro motivo para não ter conseguido passar um andar tão simples como o número 30. Bogan acha isso curioso. Ele o faz ver que o andar 30 tem um campo anti-magia e pergunta quão boa foi sua magia de apoio. O príncipe considera isso algo completamente inútil, coisa pra gente fraca, e que não tem nada a ver com essas bobagens. Isso já levanta um pequeno alerta em Bogan, que pergunta se Alec não o avisou sobre o campo de anti-magia do andar 30. Ele deveria saber, pois fez parte do lendário grupo de estudantes que alcançou o andar 68. Isso sim causou muita graça ao príncipe, que acha que tudo isso é palhaçada que os plebeios inventam para não ficarem mal na vida. Agora, ele compensa em deixar Alec sair impune. Ele quer que nosso protagonista pague. Nisso, um senhor aparece para lhe dizer que seu querido pai, o rei, está chamando, pois quer falar sobre Alec Kigret. Isso deixa o príncipe contente porque seu papito está por dentro de tudo. Ele entra feliz para reclamar, mas o rei, de repente, menciona Eldas Megeila. Seu filho não entende do que ele está falando, por isso o rei explica que isso é o nome do último mago da corte que ele expulsou. Isso foi há mais ou menos uma década, porque Eldas era bem teimoso e teve a ousadia de dizer que o rei deveria tratar melhor os magos da corte. Caso contrário, algo terrível aconteceria com Galdana num futuro próximo. O rei pensava que Eldas era um bom nobre, mas não deixava de ser estúpido. Por isso seu filho acha que o exílio foi uma boa decisão. Mas a história não termina aí. Deixado sem terra e sem sobrenome, ele frequentou a academia de magia como um plebeu.
Cada crítica que lhe lançavam, ele rebatia com sua incrível habilidade em qualquer área. Teve a coragem de conquistar um título alto suficiente para se tornar um mago da corte novamente. E adivinha só, ele só fez isso para repetir a mesma coisa. Algo aconteceria com Galdana. Depois de um ano, ele desapareceu da corte. No início, Eldas tentava fazer o rei ver que os plebeus não eram inúteis, e ele sabia disso porque um deles salvou sua vida. Recentemente, o rei se lembra muito dessas palavras, sem saber bem o motivo. Em seguida, ele pergunta ao filho se ele sabe por que ele, sendo um rei, o mandou explorar uma masmorra. Antes que o príncipe diga qualquer bobagem, o rei explica que fez isso porque queria saber se as palavras de Eldas eram verdadeiras ou não. Ele realmente sente que precisa mudar como as coisas funcionam em seu reino, e fará isso começando pela discriminação contra os plebeus. É como um presidente que finalmente faz alguma coisa. Agora, ele quer contratar quem tem um bom talento, como Alec. Isso deixa o filho nervoso, principalmente porque ele parece impensável. Sempre lhe disseram que os plebeus eram inúteis e aceitá-las agora seria uma completa vergonha. E, na verdade, ele aprendeu tudo isso com o próprio pai. O rei diz que sim, ele pisou na bola naquele tempo, não foi o melhor pai, digamos, mas quer mudar as coisas. De qualquer forma, ele é o rei, então ninguém pode lhe dizer nada. Mas o filho lembra que ele acabou na desgraça por trabalhar com um plebeu. Ou seja, é um exemplo vivo de por que essa é uma má ideia. Nisso, chegam uns senhores com a carta que Alec quis dar ao príncipe. Nela continha absolutamente tudo que era necessário para superar o andar 30, o mesmo que o deixou mal ferido. Bogan e o rei entendem, só alguém que passou por aquele andar muitas vezes poderia ter tanta informação. Mesmo assim, o príncipe se nega a citar a realidade. Ele pede um tempo ao pai porque se sente mal e precisa tomar um ar. O rei, por sua vez, pede a Bogan que cuide do seu filho. Não será uma tarefa fácil, mas ele confia nele. Cheio de impotência, o príncipe tenta absorver tudo o que está acontecendo. Olhando para o passado, ele lembra de como Alec tentava falar com ele. Por isso, o idiota pensa que Alec tentava esconder informações porque ele não conseguiria fazer nada com elas. Ele se sente desprezado e agora tem muito mais rancor do que antes. Nisso, Bogan está chedeando e o príncipe lhe pede um favor. Mas por enquanto, voltamos ao nosso protagonista e aos personagens secundários. Estamos exatamente no momento em que Locke tenta explicar seu plano, que seus amigos acham completamente absurdo, mas precisam deixar ele falar primeiro. Como ele disse antes, Alec é perfeito para se passar por outro papel. Por isso eles querem fazer o chefe pensar que Alec é um guerreiro, o que até faz sentido. Mas por que enganar um monstro, você se pergunta? É que, segundo Locke, o chefe que vão enfrentar é inteligente. Não é um zumbi qualquer como todos os que têm derrotado. Além disso, é um espadachim experiente, e isso é muito difícil de acreditar para todos, mas eles têm que fazê-lo, mesmo que Alec quisesse vir com seus próprios olhos. Por outro lado, não é como se Locke quisesse agir como líder do grupo agora, certo? Claro que não. Ele só quer que o escutem, senão tudo vai dar muito errado. Especificamente, ele quer que Alec use a espada até que lhe dê um sinal. É aí que ele poderá mudar para a magia e acabar com este monstro de uma vez, algo que nosso protagonista não vê problema. Com isso resolvido, a próxima é Crácia, que está bem relutante em obedecê-lo. Mesmo assim, Locke insiste muito nisso, pois o papel dela também é muito importante. Ele planejava usar uma pequena magia de teletransporte, que exige muito mana, e ele não tem o suficiente. É aqui que todos ficam agitados, porque essa magia é um segredo de estado, o que basicamente implica que Locke, digamos, a pegou sem que percebessem. Segundo ele, não tem problema em usá-la, contanto que ninguém diga nada. É algo complicado e chato, mas, de qualquer forma, eles não têm muitas opções. Por isso, Alec diz que, se algo acontecer, todos vão culpar Locke e pronto. Crácia então concorda. Enquanto a ensinam como fazer, Alec pergunta a Georgia se Locke é mesmo confiável. Segundo Georgia, ele não é muito confiável, mas eles podem contar com ele. É meio estranho, mas é a única descrição que lhe ocorre. Isso porque, há 2 anos, ele coordenou o ataque à duríssima masmorra Arcana, e tudo deu certo e sem vítimas. Então sim, o cara é inteligente. Odioso, mas inteligente. Além disso, o chefe do grupo dele é um bom homem, então eles podem esperar que ele tenha incutido alguns valores em Locke. Se Georgia acredita, Alec decide confiar também. Por isso, agora ele está ainda mais seguro do plano de Locke e chama Rim para começarem a treinar esgrima, algo que lhe chama muito a atenção. George apenas os observa de longe com certo desprezo, embora Locke ache fofo que a amizade deles continue tão forte como no início. E, segundo Crácia, é porque eles se conhecem há muito tempo, e ela tem certeza de que no Recroma, ou seja, no grupo deles, eles também são assim. Com isso finalizado, eles prosseguem para executar o portal de teletransporte. É impressionante que funcione, embora só os leve ao andar que ele indicou, ou seja, todos têm que estar prontos para lutar imediatamente, e eles adoram a sensação. Isso lhe traz muitas lembranças de antes, quando se preparavam para lutar contra chefes de masmorras. Claro que, agora, eles têm um intruso, mas não importa.
Eles procedem com o teletransporte e todos, menos nosso protagonista, caem em cima de Rin, só por implicância. É uma cena engraçada, mas imediatamente à frente, notam o quão imponente é o chefe do andar. Os amigos de Crassia gritam que ele é muito forte. Eles deveriam ter ouvido quando tiveram a chance, mas agora é impensável. Curiosamente, eles parecem dizer a Crassia de novo para avisar Leville, o mestre do Grêmio, para que enviem reforços. Como Loki está aguentando contra um dos chefes, por enquanto tá tudo bem. Talvez eles consigam se esforçar um pouco mais. Mas, de repente, Rin se interpõe e corre para lutar contra o chefe. Contudo, esse monstro tem uma força colossal, e Rin mal consegue lidar com ele. Entretanto, ele não está sozinho. Imediatamente, nosso protagonista aparece para apoiá-lo na luta. Uma batalha de esgrima impressionante se desenrola, enquanto Crassia e Loki vão ajudar os feridos. Depois de vários golpes, Alec nota que a armadura desse cara está mesmo vazia. E Rin o adverte para não se preocupar com mais ninguém. Ele se lança de frente para dar uma finta no monstro. Com isso, ele consegue enganá-lo e o deixa preso com sua capa. Depois disso, Alec aparece e o finaliza, tirando o capacete, já que ele não tem cabeça. A armadura cai no chão e eles se acalmam, pois parecem ter vencido. Mas assim que se vira, esse monstro volta muito mais forte. Uma aura hostil o cerca, e algo que parece saído de Resident Evil sai de sua cabeça. Com isso, Georgia o identifica como um Dullahan, o cavaleiro sem cabeça, ou seja, um morto-vivo nascido de uma montaria e um homem. Assim, pode-se intuir que o monstro de antes era seu cavalo. Nosso protagonista está encarando, mas, de repente, o Dullahan desaparece para atacá-lo de frente. Ele está muito mais forte e rápido do que antes, mas, de novo, Alec também não está sozinho. Georgia se encarrega de potencializar Rin, contudo, que está muito bravo porque escolheram Alec para lutar antes dele. Ele corre para chamar a atenção do monstro, e Alec, de novo, lhe dá uma espadada. Mas esse cara é muito duro, mesmo com nosso protagonista usando um artefato muito bom. Mesmo assim, ele se levanta, solta um grito como o próprio Hulk e corre direto para Alec. O coitado consegue se defender, mas o impulso o joga contra a parede. Se não fosse por Georgia, ele teria acabado como Plankton. Nosso protagonista agradece a Georgia e imediatamente pergunta a Loki de quanto mais tempo ele precisa. Ao ver que são 5 minutos, ele toma uma poção e prepara as outras 2, pois vai precisar. Rin, por sua vez, grita para que ele se apresse de uma caralha de vez, porque, para ser um além da corte e um prodígio, ele está chorando demais o filho da mãe. Nosso protagonista manda parar de falar muito porque ele já terminou a última poção dele, o que agrada a Rin, porque ele está começando a ser respondão como costumava ser. Haviam se passado 4 anos desde a última vez que se viram, e Alec chegou com uma cara de enterro que só causava depressão. Rin pergunta como ele acabou daquele jeito. Alec o manda calar a boca, e Rin o manda ir se fuder. Ele está farto de Alec se fechar tanto e não contar o que está acontecendo. Quer ajudá-lo, mas não pode porque Alec não diz nada. E isso o irrita porque foram colegas por 6 anos. 6 anos em que cobriram as costas um do outro. Por isso, não tem nada de errado em se preocupar com ele. E isso toca o coração de Alec, que, irritado, começa a contar que só queria fazer algo por ele. Ele ama e respeita muito seu mestre, e isso encorajou ele a ir à corte para mudá-la de vez. No entanto, ele acabou fugindo e não pôde fazer absolutamente nada. Rin responde que então está tudo bem, ele foi com a pura intenção de mudar algo, e nadou em merda por muito tempo, então fez mais do que o suficiente. Ele literalmente fez o que pôde com as ferramentas que tinha, e isso toca tanto o coração de Alec que ele começa a chorar no meio da luta, o que não é muito sensato de sua parte. Mas, por sorte, Loki parece ter terminado um feitiço bem a tempo. Ele chama o monstro e o avisa que, por ser tão inteligente, é muito fácil fazê-lo de estúpido. Por isso, o Dullahan corre imediatamente para cancelar o feitiço, e ele é tão rápido que consegue cortar Loki. Mas, por sorte, era apenas uma ilusão, uma que o levou exatamente para onde ele queria. Foi então que o verdadeiro feitiço foi ativado, fazendo com que o Dullahan não pudesse se mover livremente. Rin, imprudentemente, sai correndo como sempre, e isso é algo que Loki também previu. Por isso, ele preparou magia de teletransporte com Crassia, que o levou imediatamente para onde estava o monstro, e ele acabou levando um golpe pelas costas. Aparentemente, Crassia, por ter visto o feitiço de teletransporte apenas uma vez, conseguiu transformá-lo em uma armadilha super útil. Com o Dullahan caído, a colega de Loki chamada Marvel entra em ação e cai em cima dele. Mas ele tem um mau hábito de desviar para a direita, algo que Loki já tinha notado. Por isso, ele ativou outra armadilha, o que irritou muito mais o Dullahan. Ele corre como uma barata em direção a Loki, que faz os outros se afastarem. De novo, usando magia, Oz acaba ao lado do Dullahan e com uma espada de luz mais os encantamentos de Georgia, consegue contê-lo por um tempo limitado. Georgia usa esse tempo para amarrá-lo com sua magia. Loki é fraco, mas não pense em deixar esse monstro vencer, porque, segundo suas próprias palavras, ele forja a própria sorte.
Nesse momento, o Dullahan o joga com um golpe e é aqui que Loki dá o sinal a Alec para que ele se encarregue desse monstro e leve toda a glória. Ao ver todo o planejamento minucioso que preparou para lhe dar aquela chance, Alec concorda com a cabeça, pronto para dar o golpe final. Vendo Alec preparar seu ataque final, ele percebe que criou ainda mais formações de feitiço do que quando lutou contra o dragão. Lutando para liberar tanta energia, Alec tropeça, mas se levanta novamente para completar o feitiço. Enquanto o corpo de Alec brilha com energia, mais formações cercam o cavaleiro. Finalmente, Alec solta a poderosa combinação de raios, fazendo o monstro gritar de dor. No entanto, o poderoso cavaleiro rompe seu selo, querendo escapar. Sabendo que esta é a sua última oportunidade, Alec se esforça para adicionar mais poder ao feitiço, mas seu corpo já não responde. Ele se dá conta de que já foi uma loucura a Alec ter usado seu feitiço supremo 2 vezes, então é completamente normal não conseguir usar toda a potência. Enquanto isso, nosso protagonista luta para manter seu feitiço, mas de repente se lembra das palavras zombeteiras de Regulus, quando o despediu. Logo depois, recorda a recepção calorosa de sua própria equipe e levanta sua varinha outra vez, decidido a não decepcioná-los agora. Determinado a deixar seus amigos orgulhosos, Alec avança e canta um novo feitiço chamado Bakra, que combina todas as suas formações de trovão e libera um dragão gigantesco. Enquanto o resto da equipe assiste chocado, ele se prepara para destruir o Cavaleiro das Trevas com seu dragão de relâmpagos. Rapidamente, o monstro rompe o selo e se lança na direção deles. Alec imediatamente libera seu dragão, que avança e devora a besta metálica, estraçalhando todo o corpo dela em pedaços. Com o chefe derrotado, Alec finalmente desaba no chão, exausto. Ele se sente feliz por poder confiar nos companheiros para lhe darem cobertura, mas Jorah o lembra de que eles só estão ali para se divertir. Ornes pensa que o velho Alec finalmente está de volta com toda sua força, mas Crassia comenta que ele ainda pode melhorar. Ele ri antes de perguntar a Alec se ganhou a aposta desta vez, lembrando-se da aposta em que quem caísse primeiro perdia. Alec fica irritado com Ornes por ser tão injusto. Sabendo que Alec estava em desvantagem, Ornes decide pegar leve e lhe dar uma punição mais branda. Ele diz a Alec que nunca mais guardar segredos da equipe, reforçando que deve sempre confiar nos amigos para resolver seus problemas. Ao ver a preocupação sincera do amigo, lágrimas escorrem pelo rosto de Alec enquanto ele brinca sobre a punição leve. Ornes pergunta se Alec quer sofrer de verdade e decide não tentar a sorte. Enquanto Alec se sente grato por ter amigos tão maravilhosos, Rywell e Marvel se aproximam. Rywell agradece a Alec por salvar a vida de toda sua equipe, apresentando-se como o líder do grupo. De repente, Marvel surge do nada e beija Alec na bochecha, enquanto o Chorão ficam com ciúmes. Marvel agradece pela ajuda e o convida para explorar masmorras com seu grupo. Jorah o lembra que Alec pertence à equipe deles, enquanto Luke elogia seu desempenho incrível. Luke, por sua vez, agradece por salvarem sua vida e Ornius e Crassia começam a pressioná-lo para que eles dê algo em troca. Sentindo a pressão, ele finalmente concorda, perguntando-se por que aqueles dois se juntam para incomodá-lo. Em seguida, ele se vira, pensando que o grupo quer que ele lhes dê uma carta de recomendação. Alec pergunta para que a carta servirá. Ele explica que para ascender ao Rank S, todas as equipes de Rank A precisam de uma carta de recomendação e da aprovação do mestre da guilda. Alec tranquiliza, dizendo que ele mesmo escreverá a carta, e Orm sugere que é melhor enviar Rywell em vez de Luke. Sentindo-se atacado, Luke pergunta se todos o odeiam tanto, e literalmente cada um deles concorda com a cabeça enquanto riem de sua miséria. Quando a discussão termina, Alec se dirige ao local onde derrotou o cavaleiro e pega seu núcleo de monstro. Com o núcleo em mãos, a equipe de Rywell se despede e sai da masmorra. Eles elogiam Last Imperiad por suas habilidades incríveis e todos sorriem, celebrando o trabalho bem feito. Depois, a equipe retorna à guilda, onde Alec recebe sua recompensa da recepcionista. Ela o despede após elogiar seu desempenho, e Alec se encontra com o mestre da guilda, que diz que ele tem uma visita de Galdana. Ao se encontrar com a visitante, Alec descobre que é Bogan. Bogan pergunta se ele queria que o príncipe morresse escondendo suas habilidades. No entanto, Alec o lembra de que aquele príncipe mimado não o escutaria de qualquer forma, o que deixa Bogan calado. Então Alec pergunta se o príncipe arranjou um novo mago do corte. Ele ri e explica que o moleque mimado foi humilhado no andar 30 da masmorra. Bogan diz que foi contratado para ensinar o príncipe e ser seu guarda-corpos, mas se cansou da atitude dele. Percebendo que ele é o guarda-corpos do príncipe, Alec deduz que Regulus também deve estar na guilda. Pergunta a Bogan onde está o príncipe agora. Ele explica que está na arena da guilda. Para evitar o príncipe, Alec pede que o leve até lá, já que tem coisas para resolver com Regulus. Enquanto os dois descem as escadas para a arena subterrânea, Bogan se pergunta por que o príncipe é tão inflexível com suas ideias sobre a nobreza.
Alec pensa que é normal os nobres agirem como um bando de snobs, e Bogan suspira frustrado. Isso surpreende Alec, que aponta que ele próprio é nobre. No entanto, Bogan diz que não se importa com o status sem sentido e que odeia o modo de pensar de Regulus. Logo entram na arena, onde Alec encontra o príncipe parado no meio de uma nuvem de poeira. Quando Regulus se vira, olha para Alec com desprezo e revela o que o Kryn lhe disse. Alec se surpreende que o rigoroso rei realmente queira mudar sua corte, mas Regulus diz que só aceitará a mudança porque seu pai ordenou. Ele aponta o dedo acusador para Alec, gritando que plebeus de baixo escalão não merecem trabalhar com nobres sagrados como ele. Frustrado por ter crescido a vida inteira acreditando ser melhor do que todos os outros, Regulus começa a gritar e agarra Alec pelo pescoço. Enquanto o príncipe derrama lágrimas dominado pela emoção, Alec admite que não consegue entender seus sentimentos. No entanto, ele diz ao moleque mimado que a culpa é dele por nunca tê-lo escutado. Regulus fica bravo, mas Alec o sacode para longe, dizendo que se eu tivesse escutado não teria sido humilhado na masmorra. Apesar de estar errado, o ego de Regulus o cega e ele se recusa a ouvir. Ele coloca uma mão no peito e começa a brilhar, invocando suas armas para desafiar Alec. Regulus diz a Bogan que não acredita que o rei esteja certo, e Bogan concorda enquanto o ouve. O príncipe lhe diz para fazer o rei mudar de ideia se conseguir derrotar Alec e provar a superioridade dos nobres. Após o anúncio, Regulus se lança contra Alec, que bloqueia seus ataques. Nosso protagonista se surpreende que Regulus tenha mudado para espadas gêmeas, e o príncipe diz que é apenas um artefato antigo. Ele lembra a Alec que ele mesmo lhe disse para parar de usar uma espada mais pesada. Alec tinha dito a Regulus para mudar para espadas gêmeas menores, já que seriam mais fáceis de manusear com seu corpo jovem. Mesmo seguindo seu conselho, o príncipe cai no chão enquanto Alec desvia de seu ataque. Vendo a súbita paixão do príncipe, Alec pergunta a Bogan se ele o encorajou a fazer isso. O guarda-costas calmamente responde que queria que Regulus confirmasse a habilidade de um plebeu com os próprios olhos, já que era teimoso demais para reconhecer. Enquanto o príncipe luta para se levantar, Bogan diz a ele para provar com ações toda a sua conversa sobre nobres. Irritado com o desafio, Regulus tenta atacar novamente, mas Alec bloqueia de novo. Enquanto o príncipe ataca desesperadamente Alec, Bogan revela que disse ao príncipe que ele ganharia seu respeito se agisse, mesmo que não pudesse provar. Então Regulus carrega um ataque especial para quebrar as defesas de Alec, mas ele ainda assim desvia do golpe. Esgotado, Regulus percebe que Alec está potencializando suas próprias habilidades com magia de suporte. Ele se lembra que, quando explorava as masmorras com Alec, nunca se cansava porque a magia de suporte o protegia durante suas ações imprudentes. Em resposta, nosso protagonista diz que estava apenas cumprindo seu dever. Mas Regulus revela que, quando foi à masmorra depois de demiti-lo, apanhou todas as vezes. Frustrado com as derrotas repetidas, Regulus finalmente leu as anotações de Alec. Embora tenha ferido seu ego inflado, Regulus admite que as anotações são perfeitas e muito detalhadas. Isso deixou totalmente frustrado por Alec poder prever o que ele faria em situações perigosas, e ele pensou que Alec era um completo gênio. Lamentavelmente, apesar de reconhecer a habilidade de Alec, Regulus diz que ainda quer derrotá-lo. Ele o desafia a levar a sério, então o mago finalmente invoca sua espada. Desta vez ele fica sério e lembra ao príncipe que pode esmagá-lo sem problema algum. Antes de se mover, Alec pergunta ao príncipe se o rei realmente acha que a corte não precisa mudar. O príncipe revela que o rei está testando as habilidades de nobres e plebeus e o fez explorar a masmorra como um experimento. Regulus se sente humilhado ao perceber que foi apenas um projeto de teste para o pai, e Alec finalmente entende porque o rei foi tão gentil com ele todos aqueles anos. O príncipe pergunta se ele está satisfeito, mas Alec diz que antes costumava pensar que perdeu todos aqueles anos no palácio. No entanto, se o rei mudou de ideia, significa que seus esforços e as lutas de Eldas todos aqueles anos não foram em vão. Quando Alec expressa sua felicidade, Regulus fica em choque. Então, ele finalmente empunha sua espada, pronto para terminar o duelo. De repente, Alec aparece na frente de Regulus em um instante e levanta sua espada. Enquanto o príncipe mimado estremece de terror, Alec derruba suas espadas bem na frente de Bogan. Quando a poeira baixa, Regulus fica olhando para Alec do chão. Ele pergunta furioso por que ele não o atingiu, pensando que o perdoou por pena. Regulus pergunta para Alec por que ele não está mais bravo com ele, lembrando todas as vezes que o humilhou sem motivo. Enquanto o príncipe continua seu desabafo, Alec o observa em silêncio enquanto Regulus cai no choro. O jovem príncipe perde toda a esperança, pensando que seus ideais de sonhos anteriores agora não significam nada. O príncipe pergunta o que fazer agora, já que não sabe o que é certo. Ele pensa que talvez, se morresse, o pai reconheceria sua decisão pela tristeza. No entanto, ao ver Alec olhando para ele com pena, Regulus pensa que não há saída para ele. Em seu desespero, Regulus pergunta a Alec o que ele deveria fazer agora, o que faz o outro rir. Nosso protagonista se desculpa em rir, mas diz que nunca pensou que o príncipe lhe pediria conselhos de vida.
De repente, ele explica que, no início, ele queria bater em Regulus e se vingar de todo o sofrimento que ele causou. No entanto, como o príncipe chorando e implorando por ajuda, ele não consegue evitar rir do absurdo da situação. Então, para responder a Regulus, ele diz que não sabe, já que ele depende dos outros. Por ser imprevisível, Alec diz que até ele tem dificuldade em responder o que deveria ser o próximo passo. No entanto, ele diz ao príncipe que não peça conselhos aos outros e que ele precisa tomar suas próprias decisões sobre o que fazer. Ao ouvir o conselho, Regulus se acalma e percebe que deve responder às suas próprias perguntas. Então, ele pede um objeto a Bolgan, que lhe entrega a túnica de mago da corte. Regulus oferece a túnica a Alec, dizendo que a tirou dele injustamente. Nesse momento, Bolgan também mostra uma carta do Palácio Real e Alec pergunta se é uma ordem real. Bolgan diz que é, na verdade, um pedido do rei, e Alec se recusa a aceitar a túnica. Ele diz ao príncipe que não quer deixar seus amigos e que nunca mais será um mago da corte. Alec pede que ele dê seus mais calorosos cumprimentos ao rei, e o príncipe atira a túnica. Desistindo de Alec, Regulus se vira para ir embora, dizendo que ele é um completo perdedor por rejeitar a bondade do rei. Alec zomba, dizendo que ele é um plebeu inútil, então não está perdendo grande coisa. Finalmente, Regulus diz que o odeia, e nosso protagonista responde que sente o mesmo. Ao ouvi-lo concordar, Regulus vai embora, desta vez com um sorriso no rosto. Bolgan se vira para seguir seu jovem senhor, enquanto Alec ri, sentindo-se finalmente livre daquela carga mental. E aí, mais um dia? Alec pergunta para os amigos se eles estão de boa hoje, e os três respondem que sim, dizendo que estão amarradões na ideia que ele tiver. Com isso resolvido, Alec pergunta se eles topam levar ele para conhecer a Fio, mas logo depois, Ornis começa com a manha de que tá com dor na pancinha. E mesmo Alec não engolindo a desculpa, ele insiste e avisa que não vai dar pra ir. E não para por aí, porque a Grácia também muda de ideia de repente, falando que tá ocupada. Quando Alec tenta dar o papo de que eles tinham falado outra coisa, os dois seguram a onda e saem do quarto, firmes nas suas desculpas até o fim. George dá uma risadinha com a situação e comenta baixinho que esses dois sempre tentam ajudar de jeitos muito sinistros. Sem ter o que fazer, Alec fala pra ela que só precisa de alguém pra dar um rolê com ele pela cidade, e pergunta se ela topa ir com ele e se dá livre. Aí a Georgia se surpreende pra caramba, e Alec pergunta se ela não tá afim, já que rolou tanta coisa e ele só conhece o QG. Ela fica na tranquilidade e confirma que não tem caô nenhum, topando mostrar a Fio de cabo a rabo. Já andando pelas ruas, ela explica que Fizel é uma cidade de aventureiros. Vendem armas, armaduras e objetos, mas as paradas mais boladas estão no mercado, porque não se acha nas lojas. Com isso em mente, ela pede para ele ficar esperto com os mercadores caloteiros, já que muitos tentam fazer os novatos comprarem umas porcarias que não valem nada. Só que ela fala isso carregada de coisa e ainda comprando mais, o que deixa o Alec meio sem entender nada. Nessa hora, o mercador mostra pra Georgia um remédio que faz ela lutar por 10 dias sem dormir, o que a deixa de cara no chão porque ela não sabia que isso existia. Ela já estava mega envolvida no papo do produto, aí o Alec fica bolado de ver a cena e não pensa duas vezes, pega ela pelo pulso pra tirar daquela roubada. Quando voltam a andar, ele sugere que deixem o Ornis e o Crassia cuidarem das compras. Ao ouvir isso, Georgia conta que já tinha pedido pra eles fazerem isso, mas os dois só compraram um monte de besteira. Ornis garantiu que precisava daquele monte de katanas, e o Crassia, com um bicho de pelúcia enorme nos braços, dizia que não tinha comprado, mas sim adotado. Por isso, George reclama que eles são Zé Ninguém que nem sabem fazer compras direito. Mas ouvir ela falar isso faz o Alec olhar para a sacola de compras dela e, vendo que ela é igual, ele avisa que quem vai tocar essa missão agora é ele. Depois ele vê uma cafeteria e chama ela para dar um tempo. Lá dentro, ele pergunta por que Ornis e Grácia parecem odiar tanto o Loki. George conta que isso começou antes de Ornis conseguir o artefato dele. Como ele sabe, Ornis é mó descuidado, gosta de aparecer e fica se achando exibindo a arma dele na luta. Mas ele também cuida pra caramba das armas, e se o Alec lembra, ele vivia polindo elas quando iam pra dungeon na academia. Naquela época, o Alec perguntou se não era melhor ele comprar uma lança nova, mas Ornis respondeu que enquanto a arma não quebrar, ele prefere não trocar aquilo em que confia a vida. Georgia diz que Ornis continuou o mesmo, mas há uns 2 anos eles toparam com um grupo de nível A que estava em maus lençóis numa dungeon. Na hora, Loki e Hywel apareceram para dar uma força e acabaram fazendo um time com eles no maior acaso. O que rolou depois foi que Ornis estava protegendo um cara do grupo nível A e acabou se machucando. O caô não foi o ferimento ser grave, mas sim que ele ficou pagando de durão o tempo todo, dizendo que não doía nada, e logo depois desmaiou voltando para casa. Tudo por causa do orgulho. Por causa disso, Loki e Hywel tiveram que carregar ele no caminho. Foi aí que rolou uma treta,
Como a lança do Ornis ficava batendo na cabeça do Loki, ele perdeu a paciência. A próxima coisa que ele fez foi meter a lança pra longe, e quando o Ornis acordou, ele usou a desculpa de que ela estava danificada e por isso jogou ela no mato. Ela não acha que o Loki fez por mal, afinal, ele só jogou porque estava danificada. Mas a real é que Ornis teria preferido levar um chute no meio das pernas. E pra completar, o Loki ainda perguntou pra ele: como é que você fica assim por causa disso? Armas são descartáveis. O que obviamente não desceu legal pro Ornis. Esse é o principal motivo da picuinha entre eles, e de lá pra cá a relação só piorou. Mas eles não conseguem se acertar, porque Loki é daqueles que planeja tudo, enquanto Ornis é o cara do instinto, o que faz eles serem tipo água e azeite. Entendendo o caso direitinho, Alec pergunta por que a Crássia também tá na bronca com ele. Imitando o jeito dela, ele explica que Crássia disse que o Loki parece que atrai perrengue, além de ser insuportável. Deixando o assunto de lado, eles voltam pras ruas. Alec comenta que tá dando uma nostalgia, porque eles costumavam comprar assim em Galdana, juntando grana pras poções. Daqui a pouco, Georgia se espanta com um item numa loja, um laço élfico. Ela se pergunta por que estão vendendo uma parada tão esquisita dessas. Como Alec não sabe o que é, ela explica que ele aumenta o poder mágico e ela tá caçando um há mó tempo. Mas quando vê o preço, 50.000 giles, ela brocha porque tá fora do orçamento. Enquanto ela tá pensando o que fazer, Alec do nada entrega o dinheiro pro mercador e pede o laço élfico. Georgia pergunta se ele tem certeza, e ele confirma que sim, já que a magia dela é que faz o grupo continuar na luta. Ao ouvir isso, Georgia abre um sorrisão de felicidade, agradece e diz que vai cuidar muito bem daquilo. Depois disso, eles ficam batendo perna em vários lugares até a tarde cair, e os dois procuram um lugar irado para ver o pôr do sol. Com o rolê encerrado, Georgian pergunta se ele curtiu o Fel. Ele responde que a cidade parece maneira e que tem mó vida, além de não ser nada parecido com Galdana. Agora sim ele se sente um aventureiro de verdade. Isso mudou um pouco a cara dela, que resolve tocar num assunto mais sério. Quando se reencontraram em Galdana e ela chamou ele pro grupo, ela se aproveitou do fato de ele ter sido expulso da corte e às vezes ela pensa que fez caca, porque ele podia não querer estar ali com eles. Antes que ela continue, Alec fala que é verdade que ele queria ser mais em Galdana, mas que agora isso aí já era. Ele curte mais a ideia do Ornis de que eles vão virar os mais fortes, os 4 juntos. Ele, Crássia, Ornis e ela. Essas palavras deixam a Georgie mó emocionada, e para disfarçar, ela lembra que ali não aceita um pedido de demissão. E como ela é líder do grupo, se ele não cumprir, ela vai mandar o Ornis caçar ele até o fim dos tempos. Alec aceita tudo numa boa e jura que vai ficar com eles. Depois de ouvir, Georgia diz que fica amarradona, porque ele é daqueles que guarda tudo, e é mó importante ouvir ele falando essas palavras. Alec diz na lata que quer que ela saiba o que ele sente de verdade, e isso faz ela dar um pulinho de susto, ficando muda de leve choque. Enquanto ele se ajeita para falar, Georgia fecha os olhos, aceitando o que ele vai declarar. O que rola é que Alec avisa que perdeu uma aposta com o Ornis, e o castigo era não guardar nada de agora em diante, e mesmo sendo só uma aposta, é papo reto quando é entre homens. Como já era de se esperar, Georgia, quem estava cheia de esperança, fica pé da vida e quando Alec pergunta qual é, ela fica vermelha feito um pimentão, vira de costas e grita horrores, xingando Ornis por estragar aquele momento massa. No dia seguinte, Ornis invade o quarto do Alec para dar um sacode nele e vê que tem um monte de livro na cama dele. Alec explica que tá pesquisando umas paradas, mas Ornis acha que essas coisas dão dor de cabeça e manda ele parar de se estragar desse jeito. Depois de dar um esporro nele por não acordar cedo, Alec chama ele para fazer o de sempre, o que já é suficiente para mudar o humor do Ornis. Daqui a pouco, os dois são pro campo de trino para cair na porrada com as armas de prática. Georgia reclama que eles nunca cansam, e Grácia acha que são um caso perdido, enquanto se concentra no arco e flecha. Georgia pergunta pros dois se não tá muito cedo para lutar daquele jeito animal, mas Ornis responde que a arma é para ser usada assim. E Alec fala que eles têm 4 anos a mais de experiência na luta, por isso, ele quer alcançar eles logo. De repente, um ataque do Ornis é tão forte que faz o Alec recuar, mas ele volta pra briga e dá outro ataque, com mais força, fazendo a arma dele quebrar ao bater na do Ornis. Quando isso acontece, Ornis diz que é esquisito o Alec querer se igualar a eles porque ele ainda é um monstro de forte. Mas Alec fala que hoje conseguiu desviar de ataques e pensou que ia ganhar. Ornis deixa claro que faltam 100 anos para ele vencer e logo depois os dois estão prontos para se atacar usando os artefatos. Antes de tudo, Georgia entra no meio para apartar a briga, não querendo que ninguém se machuque. Nessa hora, Loki chega para perguntar se eles querem uns toques, mas, automaticamente, os 4 dão meia volta para ir para dungeon. Vendo a cena, Loki pergunta se eles têm certeza de tratar ele assim, já que ele se deu o trabalho de recomendar eles para nível S. Eles ficam de queixo caído ao ver o que ele tem nas mãos, e George reconhece como uma licença nível S, tentando tirar da mão dele. Loki diz que para entregar, Ornis tem que pedir desculpas por ser um tongo e prometer que não vai rolar de novo. E como ele tá com a papelada na mão, não resiste e solta uma risada maligna, mas é calado por um soco de cristal, que vem da Hywel. Ela pede desculpa pelo Loki e avisa que vieram entregar aquilo a mando do Libel.
Como tinham combinado, Recroba recomendou e o mestre Defeira aprovou. Então agora eles são nível S, o que faz a Georgia dar um pulo de alegria. Depois disso, Krista chega perto dele para contar que os grupos nível S podem entrar na Dungeon Arcana, que é mais tensa e perigosa que o Andar 64. Além disso, a recomendação não é suficiente para recompensar o que eles fizeram, então podem chamar eles se precisarem. Alec aperta a mão dele e se mostra grato, mas Locke, do nada, aparece atrás da Gracia e da Georgia para perguntar se elas topam comer algo para comemorar. As duas se afastam dele e avisam para os outros do que Locke falou, que ele tá pagando a comida para celebrar. Alec diz que come pra caramba, enquanto Ornis avisa que tá morrendo de fame. Mais sutilmente, Locke diz que lembrou de um compromisso. A desculpa vai por água abaixo porque a Krista desmente ele, então Alec e Ornis arrastam ele à força. Quando estão todos numa taverna, Ornis se emociona vendo que a Gracia tá bebendo álcool numa boa. E aí, ele pede um barril inteiro pra ele, o que faz o Locke sentir no bolso e ficar bolado. Do outro lado, Alec ainda tá digerindo o fato de que agora são nível S. Ornis, percebendo isso, deixa claro que vai dar um sacode nele se ele pensar que não merece o nível S. Além disso, diz que isso é só o começo da lenda deles e ele não vai deixar o Alec estragar isso com as bobagens dele. Depois que o Alec promete que não vai fazer nenhuma besteira dessas, Guerra manda todos beberem pra celebrar a subida pro nível S. De noite, Guerra tá meio chapada de álcool e o Alec tem que carregar ela. Gracie explica pra ele que ela bebeu horrores porque tava feliz, não só pela subida de nível, mas porque ele escolheu eles em vez daquele rei. Alec tenta cortar o assunto, mas Ornis não aceita, garantindo que o Alec fez tudo sozinho, sem a ajuda deles, e que se ele tivesse no lugar do Alec, já teria dado uma coça naquele príncipe. De repente, Misha corre apressado pra Gracia, porque tem alguém precisando de cura. Depois que a Gracia atende o aventureiro, Misha agradece a ajuda e avisa que tem muito ferido e que os senadores da guilda não estão dando conta. Gracia diz pra ele não se preocupar, que ele pode pagar no próximo job, mas como ela estranha o tanto de ferido, pergunta se rolou algum ataque. Misha se espanta que ela não saiba e responde que não foram feridos por monstros, mas sim por humanos. Tem um grupo de bandidos que ataca aventureiros e se chama Guilda das Sombras. Bem nessa hora, Liviu chega pra pedir pra ela acompanhar ele e explica que, como a enfermaria tá lotada, ele levou a ferida pro quarto dela. É a Olivia da Nameless, que tava sozinha quando a Guilda das Sombras atacou. Sozinha com ela, Gracie vê que ela tem muitos cortes de espada e que a respiração tá lenta, o que significa que ela tem que recuperar as energias. Por isso, ela decide passar a noite ali. De repente, Olivia acorda e pergunta onde ela tá. Gracie responde que ela tá num quarto da guilda e, depois de se apresentar, avisa que o mestre da guilda pediu pra ela cuidar dela. Ela também pergunta se ela lembra do que rolou, porque estão dizendo que ela foi atacada pela Guilda das Sombras. Ao ouvir isso, Olivia fica com uma cara de puta da vida e fala que aquele homem é um traidor e pede pra ela curar os ferimentos logo, porque ela tem uma parada pra resolver. Gracie se recusa, dizendo que ela não tem como se mexer com esses ferimentos, e como a Olivia é nível S, ela estranha a guerreira não saber como a magia funciona. Olivia fica possessa com isso e fala: o que você sabe sobre ser uma espadachim sendo só uma curandeira? Segundos depois, a dor do corpo faz ela cair na cama de novo, desmaiando. Gracie, sem dar mó atenção, começa a lavar o corpo dela e confere que alguns ferimentos não são de agora, mas tem várias cicatrizes antigas, ou seja, ela sobreviveu a muita luta. Pelo que sabe, Olivia da Nameless é uma das melhores espadachins de Fel, então Gracie se pergunta quem pode ter deixado a mina nesse estado, e lembra do papo de que tem um traidor. É aí que ela usa cura nela, tratando os machucados. No dia seguinte, a Gracie tá dormindo do lado da cama da Olivia. Voltando pro Alec, ele tá lendo os registros da Dungeon Arcana e pensa que, já que faltam 4 anos de experiência, ele quer compensar isso adquirindo conhecimento. Antes de começar a ler, um aventureiro que tá ali na frente dele comenta que ele curte livros pra caramba e mostra que sabe o nome completo dele. Alec fala que não sabe quem ele é e pergunta qual é a dele. Ele fala que a cafeteria ao lado da biblioteca serve um parfait muito maneiro, além de que ele ficou com muita fome esperando o Alec olhar pra ele. Aí ele pede uma porrada de parfait, mas Alec não entende nada e manda ele direto ao ponto. Ele se apresenta como Lork e avisa que não é só um gatinho, mas que é membro da Nameless, o grupo nível S. Alec engasga com a bebida na hora, o que faz o Lore rir. Ele conta que ficou sabendo que o quarto membro da parada finalmente voltou e que agora eles são nível S, por isso ele estava curioso para ver o aventureiro. Alec pergunta o que ele descobriu agora que tá na frente dele, e Lorde responde que Alec é o cara perfeito para preencher a vaga. Em seguida, ele pergunta se Alec topa participar de um assalto, uma invasão numa dungeon com eles, o que pega Alec de surpresa. No dia seguinte, Gracia entra no quarto de Olivia para cuidar de seus ferimentos, mas a encontra balançando a espada na cama, parecendo totalmente enlouquecida. Ela questiona Leviel: por que diabos você não a impediu? E ele responde que aquela teimosa não lhe daria ouvidos de jeito nenhum. Leviel também está irritado porque Olivia não solta uma palavra sequer sobre a Guilda das Sombras. Então Gracia tenta acalmá-lo. Quando Olivia finalmente para a agitação, Leviel exige informações sobre a Guilda das Sombras. Ela ainda se recusa a falar, e em seguida reclama com Gracia que está sem poder usar as pernas. Leviel se enfurece com a falta de respeito de Olivia,
mas Crássia simplesmente dá um chute nele, expulsando-o do quarto para que ela possa trocar as ataduras. Assim que ele sai, Crássia utiliza sua magia curativa e enfaixa as pernas de Olivia novamente, garantindo que ela poderá se mover após um pouco mais de descanso. Olivia se pergunta, intrigada, por que Crássia não está pressionando por informações. Crássia explica que não quer deixá-la desconfortável. Olivia elogia a integridade da curandeira, que aceita as palavras com humildade. De repente, Olivia se desculpa, sentindo-se mal por tê-la tratado de forma dissimulada antes. Crássia coloca a mão na testa de Olivia e lhe dá um beijo, deixando a espadachim completamente constrangida. Crássia explica que estava apenas testando um tipo diferente de cura para reduzir o estresse, o que pega Olivia de surpresa. O gesto carinhoso recorda Olivia de sua infância, quando sua mãe a beijava na testa para acalmá-la ao chorar. Ao lembrar disso, Olivia chama Crássia de mamãe, pegando-a desprevenida. Ela pede chá e logo depois lembra que está com fome, então Crássia sai para buscar algo para ela comer. Enquanto isso, Alec conta a Iora e Ornes que Lork quer fechar uma parceria. Ornes comenta com Alec que ele se deixou enganar pela aparência inocente de Lork, pois ele é na verdade muito mais velho do que aparenta. Alec fica confuso. Ornes revela que Lork é um elfo, que pode viver por muito tempo. Ornes questiona Alec sobre os detalhes da masmorra. Alec lembra que a equipe de Lork estava a caminho do nível 72, o penúltimo andar. Lork, na verdade, queria derrotar o chefe facilmente e focar no nível final, onde precisava da ajuda de Alec. Como recompensa, ele ofereceu deixar o grupo de Alec ficar com o núcleo da masmorra. Lork explicou que seu time estava culpado demais, buscando vingança contra a Guilda das Sombras. Ele deu a Alec o núcleo do nível 72 como adiantamento e se retirou. No entanto, Ornes acha que uma recompensa tão fácil tem cara de armadilha. Iora duvida que o líder de um grupo tão prestigiado os enganaria, mas Ornes decide confirmar tudo com Olivia. Ele tem certeza que Crássia já a curou. Indo para a guilda, Ornes se pergunta como uma lutadora classe S como Olivia pode ser ferida pela Guilda das Sombras. De repente, a recepcionista Misha surge correndo. Iora pergunta o que houve, e Misha explica que Crássia foi ferida. Eles a encontram mancando e ela desaba nos braços de Alec, revelando que foi drogada. Crássia avisa que Olivia escapou e que provavelmente foi para o labirinto. Ornes não se importa com o destino dela, mas Crássia lembra que Olivia não está curada e que a Guilda das Sombras ainda está lá dentro. Ornes insiste que uma classe S não seria ferida pela guilda fraca e manda Crássia se acalmar. Crássia lembra das palavras de Olivia sobre o traidor e suspeita que a guilda pode estar escondendo alguém perigoso. Sentindo-se culpada pelo perigo de Olivia, ela diz que irá ajudá-la sozinha. Ao sair, encontra Alec e Iora, que dizem que não a deixarão enfrentar isso sozinha. Ornes também sai, resmungando que buscará Olivia de passagem. Crássia provoca por essa atitude, e ele manda calar a boca. Juntos, partem para o labirinto. Na entrada, Iora avisa a Alex sobre as armadilhas de teletransporte. Marvel aparece do nada, agarra o braço de Alec e o adverte sobre se perder, dizendo que estava apenas brincando. Ela explica que também veio resgatar Olivia e revela que Lork a convidou, agindo como substituta. Marvel confirma ser uma espadachim classe S e flerta com Alec, sendo empurrada por Iora. Iora afirma que a equipe deles tem sinergia. Ornes explica a Alec que o Nameless é um grupo que se une apenas para explorar masmorras. Marvel a concorda, mas acha Olivia gentil. Ela lembra de tentar fazer amizade com Olivia, que respondeu que só gostava de masmorras, mas que apareceu para formar a equipe no dia seguinte. Alec e Iora se sentem mal por Olivia, e Marvel pede para acompanhá-los. Iora recusa e manda Marvel avisar o mestre da guilda. Marvel avisa que Olivia está sofrendo muito e pede ajuda. Ela sai e Ornes entrega uma arma secreta a Alec. Dentro da masmorra, Crássia começa um círculo de teletransporte. Ornes se impacienta, mas Iora diz que o círculo permitirá que voltem à entrada caso se percam. Ornes provoca a Crássia por estar calma, lembrando-a do choro na guilda. Irritada, ela acerta um chute no rosto dele, que ativa uma armadilha de teletransporte. Alec tenta agarrá-lo, mas também pisa na armadilha, e ambos são teletransportados. Alec abre os olhos, cercado por monstros. Ele os elimina rapidamente com raios. Crássia surge, derrota o monstro e diz que o Anel de Mobius, uma arma secreta, limita a separação dos portadores. Aliviado, Alec se preocupa com Iora e Ornes. Crássia o provoca por se preocupar com Iora, mas para, dizendo que ela vai ficar bem com Ornes. Enquanto avançam, Crássia reclama do cheiro.
Encontram mais monstros e Crassia ajuda Alec. Ele a elogia por ser boa de espada mesmo sendo arqueira. Ela explica que não queria que Ornes a chamasse de fardo. Eles seguem e Crassia lembra a Alec como ele é bom com sua arma, notando que ele não luta tão bem sem magia de suporte. Alec ri, pois seu segredo foi descoberto. Crassia diz que não há problema em esconder a magia, mas ele não se igualava a Iora. Alec concorda. Ele para de correr ao ver Matadura ensanguentada, deduzindo que estão perto de Olivia. Iora e Ornes fogem de um exército de monstros. Iora pergunta por que Ornes abriu uma porta aleatória, e ele disse que ama mistérios. Iora cria uma plataforma de terra, Ornes avança para o monstro maior, e Iora lança magia de suporte, permitindo que Ornes atravesse o exército e corte a cabeça do líder. Os monstros fogem. Iora parabeniza Ornes, mas ele diz que o elogio é para Alec, que precisa de confiança. De repente, eles encontram um chefe Dondar em pedaços. Iora se pergunta quem o derrotou. Ornes sorri, convicto que é o mestre da espada, Meleia. Em outra parte, Glória, da Guilda Sombras, elogia a força de Meleia, mas considera a derrota de Olivia um feito maior. Meleia explica que a conhece e podia prever seus movimentos. Glória pergunta por que ele traiu Olivia. Meleia diz que tem seus próprios motivos e que seus interesses se alinham com a guilda. Ele confessou a Glória estar embodeado de ser forte e busca algo para aumentar seu poder ao se juntar à guilda. Glória ignora o desejo. Subordinados informam sobre outro grupo. Meleia espera que a pessoa que procura esteja entre eles. Glória se interessa, mas Meleia ordena que acabem rápido com o grupo. Animado, o homem toma uma pílula e parte. Crassia e Alec encontram Olivia sentada. Ela se surpreende e pede que Crassia a cure. Crassia recusa, sabendo que ela fugiria de novo. Olivia pede para Alec que a cure, mas ele não pode. Ele diz que Crassia só quer o melhor e correu para salvá-la. Olivia não quer que Crassia se machuque, levanta-se e vai embora. Ela se desculpa por ter drogado Crassia e não poder retribuir. Crassia se vira, dizendo que todas as espadachins são iguais. Ela manda Alec deter Olivia, exigindo saber por que ela volta à masmorra. Olivia diz que busca uma vingança pessoal. Alec lembra da preocupação de Marvel, mas Olivia insiste. Ela revela que procura seu mestre, que matou sua mãe. Alec e Crassia ficam chocados. Olivia, ao notar o seu gesto de preocupação, como das atuações anteriores da Guilda, empurra o Alec, avisando-se de se protegerem. Eles saem correndo e ela entra no círculo de teletransporte alegre por fazer parte de sua profecia em Tokaushi. Ela finalmente comprova que a bolha de estudos da transposição dos círculos funciona nos próprios portais e obtém seu poder sem precisar resgatar uma maga necessária para o seu perfite. Crassia corre atrás dela e todos se teletransportam para um andar cheio de enormes bestas. Este foi o final do 7º episódio. Comenta aí a palavra mestre para eu saber que você chegou até aqui. Confira o próximo vídeo na tela, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Lembre-se de assistir aos vídeos até o último segundo, pois isso ajuda o canal a crescer muito mais. Rebobina se despede.